Fala galera, análise pré-jogo de Coritiba e Grêmio pela 31ª rodada do Brasileirão. Antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu tenho recebido bastante feedback aí positivo dos vídeos, mas eu não vejo tantos likes, nem tantos inscritos, então se você puder aí me dar um feedback sobre o que vocês têm achado do vídeo, se está muito longo, se as análises não estão bem feitas, se está faltando explicação, enfim, se o som não está bom, tudo que vocês puderem me dar de feedback aí ajuda para eu melhorar os vídeos. Então vamos lá para a análise. Começando pelo desempenho recente das equipes, considerando o mando de campo, nas últimas 10 rodadas o Coritiba fez 4 jogos em casa. Foram 3 derrotas para Bahia, Cuiabá e Palmeiras e vitória sobre o Atlético Paranaense, 25% de aproveitamento para o Coxa. Pelo lado do Grêmio, nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos fora de casa, derrotas para Bragantino, Internacional e São Paulo e empate contra Fortaleza e vitória sobre o América Mineiro, 27% de aproveitamento para o Grêmio nessas partidas. Agora vamos olhar aqui para algumas estatísticas desses jogos. Então, em média, o Coritiba teve 50% de posse de bola nessas últimas partidas e o Grêmio 49%, então a gente vê aí um equilíbrio, um número de médio para baixo para o Coxa por ser mandante e um número mediano aqui para o Grêmio sendo o visitante. Em termos de construção, a gente vai avaliar passes decisivos, que são assistências para chute, né, ou seja, um passe que permite um chute a gol, e pré-assistências, que é um passe que permite uma assistência para gol. Então, além disso, a gente vai olhar também para a expectativa de assistências, que mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. O jogador não precisa finalizar ou marcar para que a estatística seja contabilizada. A ideia mesmo é ver se as equipes conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis do campo para a marcação de um gol. Então, começando aqui pelo Coritiba, nos últimos jogos, 9,5 passes decisivos contra 8,8 dos adversários em média, e em termos de expectativa de assistências, 1,07 contra 0,75 em média para os adversários. Então a gente vê aí um certo equilíbrio em passes decisivos, mas o Coxa indo melhor em termos de expectativa de assistências. De qualquer forma, também números nada muito expressivos para as duas estatísticas pelo lado do Coritiba. Pelo lado do Grêmio, em média, os adversários têm dado 13,4 passes decisivos por jogo e o Grêmio 6,8. E em termos de expectativa de assistências, 1,32 em média para os adversários e 0,6 para o Grêmio. Então a gente vê o Grêmio sendo superado nas duas estatísticas pelos seus adversários e também conseguindo números de mediano para baixos, tanto em passes decisivos quanto em expectativa de assistências. Olhando agora para algumas estatísticas de finalizações. Então, em média, o Coritiba tem dado 13,5 finalizações por jogo e os seus adversários 14. Então a gente vê aí um equilíbrio. Mas olhar apenas para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que as equipes criam, nem das finalizações propriamente ditas. Então para isso a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o placar das equipes com base na qualidade das oportunidades, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações para projetar esse número de gols. Então, considerando a qualidade das oportunidades, a expectativa era que o Coritiba tivesse marcado 0,96 gols e os seus adversários 1,69 em média. Então a gente vê um número bem expressivo para os adversários do Coritiba, que superam o Coxa, né, por bastante aí, em termos de expectativa de gols. Em termos de, quando a gente considera a qualidade das finalizações, também, novamente, os adversários indo bem melhor que o Coxa, 0,68 em média para o Coritiba, 1,68 em média para os adversários. Em termos de gols efetivamente marcados, o Coxa tem feito aí um gol em média por jogo e os seus adversários 2,25. Então a gente vê aí um desempenho bem ruim do Coritiba nessas últimas partidas, até um equilíbrio no número de finalizações, mas naquilo que mais interessa, né, que é a qualidade das oportunidades que o time cria, a qualidade das finalizações e o número de gols marcados, o Coxa sendo superado pelos seus adversários, que tem aí números de médio para altos e altos aí nessas estatísticas. Pelo lado do Grêmio, em média, 17,2 finalizações por jogo para os adversários e 10,4 para o Grêmio. Em termos de expectativa de gols, 2,36 para os adversários e 1,08, quando a gente avalia a qualidade das oportunidades criadas. E quando a gente considera também a qualidade das finalizações, 2,12 para os adversários e 1,26 para o Grêmio.
Em termos de gols efetivamente marcados, 2,4 em média para os adversários e 1,4 para o Grêmio. Então a gente vê aí o Grêmio sendo superado em todas as estatísticas pelos seus adversários nessas últimas partidas fora de casa. E para finalizar a análise, eu trago aqui palpites de resultado para o jogo, lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. A ideia aqui é a gente tentar projetar um placar para a partida com base no desempenho recente, né, nessas partidas de Coritiba e Grêmio e dos seus adversários em termos de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute. Então o que eu fiz? Simulei aqui 10 mil partidas entre Coritiba e Grêmio, considerando no primeiro momento aquilo que essas duas equipes e os seus adversários produziram em termos de expectativa de gols nesses últimos jogos e num segundo momento em termos de expectativa de gols pós-chute. Então vamos lá. Considerando a expectativa de gols, a gente vê um leve favoritismo para o Coritiba, 43% de chance de vitória, 25% de chance de empate e 31% de chance de vitória do Grêmio. Os placares mais frequentes aí, 1-1 com 12% de ocorrências, 2-1 para o Coritiba com 10% de ocorrências e depois 1-0 para o Coxa e 2-1 para o Grêmio com 8% de ocorrências. E quando a gente considera a expectativa de gols pós-chute, o cenário praticamente se inverte. Então a gente vê agora o Coritiba com 34% de chance de vitória, 25% de chance de empate e 40% de chance de vitória do Grêmio. Resultados mais frequentes, empate em 1-1, vitória do Grêmio por 2-1 e depois vitória do Grêmio por 1-0 e vitória do Coritiba por 2-1 com 8% de ocorrências. Então, na prática aí, acho que um equilíbrio para esse jogo, porque a gente tem percentuais aí bem parecidos, seja considerando expectativa de gol, seja expectativa de gols pós-chute, só que para cada uma das análises, esses números se invertem. Uma hora o Coritiba tem maior favoritismo, outra hora o Grêmio. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Coritiba e Grêmio. Espero que vocês tenham gostado. E fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!